Bem, descendo ainda mais a nossa espiral para baixo, é o momento de ter um caderninho para chamar de seu. Não tem aqui, mas posso demonstrar nesse livro. Aqui então é a capa do seu caderno. Na contracapa, que é essa parte de dentro, você vai escrever nome completo e tudo que eu invisto em mim volta para mim 70 vezes 7. Primeira página. Eu sou. E aqui, lista de gratidão. Listas infinitas de gratidões que você tem pela sua vida, por tudo que você um dia rezou para ter e que agora já faz parte da sua história. Isso que é a gratidão. Quando a gente. É a continuação da reza. Quando a gente pediu ou nós precisamos muito ter aquilo na nossa vida, nós já temos. O que eu faço diante disso? Agradeço. Porque a gratidão é como se você dissesse assim para o universo: olha, gostei disso, quero um pouco mais disso. A Ara fala disso no plural, acho o máximo. Então, por favor, adquiram um caderninho para escrever à mão mesmo, tá, gente? Eu sei que algumas pessoas gostam de anotar os sonhos com áudios no celular. Aí eu utilizo o caderno para passar a mão. Escreve ali sonhos e aí você vai pondo as datas, se você puder dar uma olhada na lua que estava no dia, no tema que você estava desbravando, assuntos importantes sobre a aula, sobre o seu movimento interno. Toma nota e deixa ali. E até lista. Por exemplo, você está super atarefado, aquilo está te dando ansiedade. Faça uma lista do que você tem que fazer. Tira da cabeça e põe no papel. Bem, falar sobre a mãe é sempre um assunto delicado. Mexe num lugar muito visceral. Afinal de contas, nós já estivemos ali dentro do corpo dessa mulher. E eu peço toda a licença para que a gente possa falar do lugar de onde você veio, independente de quem foi a sua mãe, porque eu também acredito que mãe é quem cria, quem tá ali perto, quem se faz presente. Entendo também que muitas pessoas não tiveram uma presença maternante durante a infância. E eu sinto mesmo, sinto muito por cada história, me conecto com cada um de vocês. E agora eu peço a licença para poder chamar de mãe aquela que te trouxe ao mundo, independente de como é a sua relação, com um desejo profundo que isso não te violente. Bem, para que a gente chegasse aqui, houve o encontro de dois corpos, e esse foi o portal que nos trouxe, que nos permitiu chegar no aqui e agora. Por esse portal, nós agradecemos. Entendendo também que nós estivemos dentro do corpo de uma mulher, recebendo, para além dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais, dos líquidos, todas as informações desse líquido, que são as nossas emoções. Então, da mesma forma que as nossas emoções estão correndo agora no nosso corpo através das águas, a gente vai ter a oportunidade de falar bastante disso no Portal do Norte. Essa mulher que nos gestou também tinha ali as suas águas, as suas correntezas, corrente sanguínea, e foram essas águas que alimentou o nosso corpo, que nos nutriu através do cordão umbilical. E nós recebemos todo esse campo de informação. Começando então pelo processo de desenvolvimento intrauterino, o parto, que é um momento muito importante da nossa história, a nossa primeira morte. Dizem que tinham dois irmãos dentro da barriga da mãe, gêmeos. E eles estavam trocando uma ideia, assim, conversando, o que será que vem depois daqui, né? E aí um deles falou, eu acho que depois daqui continua. E o outro falou, claro que não, depois daqui não tem nada. E aí a gente fica pensando, né? O que será que depois dessa matéria, desse corpo biológico vai acontecer? Sinto que pode ser com a mesma inocência que esses dois irmãos, que esses gêmeos estavam conversando ali dentro da barriga da mãe. Então a nossa primeira morte foi a morte da criancinha que morava dentro do útero, dentro de um meio aquoso, para a criança que respira. Esse é um marco de chegada na Terra, o uso dos nossos próprios pulmões para trazer o oxigênio vindo das árvores e entregar o gás carbônico que vai para as árvores. Às vezes a gente automatiza e esquece que nós estamos trocando a todo momento com a natureza. Bem, então um dos pontos importantes para que a mulher entre em trabalho de parto, e isso é muito dito nos partos humanizados, no estudo do parto domiciliar, das mulheres que desejam ter um parto mais próximo da selvageria, daquilo que era feito antigamente, é que o trabalho de parto começa quando o pulmão da criança, os pulmões estão maduros.
e esses pulmões enviam uma informação para o corpo da mãe e essa mãe entra em trabalho de parto. E aí, claro, várias nuances para os partos contemporâneos, porque tem muitas mulheres que gostam de agendar o dia e a hora, ir no salão fazer as unhas e ter a sua criança no conforto de um hospital, e tudo bem, são escolhas, mas recordar que esse corpo tem a inteligência para espirrar, para fazer xixi, para fazer cocô e para parir. Os corpos femininos sabem parir. Nós nos afastamos dessa realidade, mas ela é intrínseca a nós, nós podemos resgatá-la a qualquer momento. E esse é um resgate importantíssimo para a humanidade. Bem, então tivemos todas as informações do ventre, as informações da passagem, da vida, morte e vida, do nosso começo na Terra, da amamentação. Imagina só, o corpinho da criança não consegue ainda absorver maçã, banana, nutrientes vindos da natureza, que veio do sol e etc. Toda aquela história que eu já contei. Mas consegue sintetizar e entender as moléculas vindas do corpo de uma mulher. Ou seja, a mulher tem um papel maravilhoso que é transformar o alimento em leite e ofertar para essa criança todas as informações que estão no corpo dela, para além dos nutrientes. O leite materno é a primeira vacina da criança, porque ela recebe ali, na verdade, segunda. A primeira é a passagem pelo canal vaginal, porque ela entra em contato com a microbiota da vagina. Eu não gosto da palavra vagina, porque vagina significa lugar onde se guarda a espada. E eu aprendi a falar buceta, porque buceta é pequena bolsa. Então a passagem pela buceta é quando a criança recebe as informações daquela microbiota. E a segunda vacina seria então a amamentação, que a mulher está passando através da sua pele, de todos os lugares que ela já teve contato, daquele microbioma, que é uma grande floresta cheia de micro-organismos. Todos os corpos têm essas pequenas vidas dentro, para o corpo de uma criança. E isso é muito bonito, gente. Eu vejo uma beleza sem igual no processo de chegada de um novo ser à Terra. E que nós precisamos também entender que todos esses registros vão nos acompanhar ao longo da nossa jornada, não só da nossa infância. Então, tipo de parto, pega lá seu caderninho que você separou para isso, investiga, começa a perguntar, aproveita suas ancestrais vivas para ir atrás de informação. Uma criança gosta do quê? De chegar ao mundo numa transição confortável, natural. Ela veio de uma natureza e ela gostaria de chegar nessa natureza. Não é o que nos é ofertado. Imagina só a diferença. Se você fosse um recém-nascido, o que, que você preferiria? Nascer num ambiente silencioso, à luz de velas, com respirações, até uns gritos, gemidos da sua mãe, mas ali num ambiente que parece ser confortável, ou numa sala de cirurgia com luzes super fortes, observações, os seus olhos ainda não enxergaram a luz, com um monte de gente falando, recebendo um tapa na bunda para ver se você consegue respirar. Qual dessas duas possibilidades, se você fosse um recém-nascido, você escolheria? Não tá difícil. Então, assim, nós de alguma maneira estamos resgatando esse parto respeitoso, parto humanizado, que não só beneficia a mãe, mas também a criança, principalmente a criança. Aliás, toda a família recebe os benefícios de um parto respeitoso. Bem, algumas perguntas que eu já trouxe. Quem foi nossa mãe? Quem era essa mulher? Ela trabalhava com o quê? Ela teve um relacionamento com quem? Como era a relação dela com a mãe dela? Como era a casa que ela morava? Como ela se sentiu? Se você nunca teve essa curiosidade, eu te convido a ter, porque essa história pode estar guardando mistérios importantes sobre a sua existência. Houve humanização no parto, houve humanização na maternidade. Uma mãe, o processo maternante envolve muita energia, muita disponibilidade e muita dependência. Nós não fomos criados para viver numa casa com uma mãe, um pai e um filho.
a família tradicional brasileira. É interessante que sim, mas nós precisamos de uma comunidade inteira para educar uma criança. É uma sobrecarga gigantesca o começo de uma vida numa casa. Então, procure entender como que foi que isso aconteceu e se tem algum link com como você se sente hoje. Um evento muito importante que acontece durante a maternidade, durante o puerpério, que é o período pós-parto, até a criança fazer uns 2 anos, a mulher está puerpéria. Nesse momento, a mulher acaba perdendo um pouco a identidade como mulher. Eu lembro que eu me olhava no espelho assim, eu não me encontrava mais. Eu me procurava, falava, cara, eu não sei mais quem eu sou. Porque você fica ali a serviço daquela criança o dia inteiro. Tinha dias que chegava 3 horas da tarde, eu não tinha conseguido nem escovar meu dente ainda, não conseguia lavar o cabelo sem alguém olhar a criança. Porque como que eu vou entrar no chuveiro e a criança acorda, ela chora, a confusão. Então, o puerpério é um processo tão delicado que a mulher vai se perdendo dela mesma, ela perde a identidade de tudo que ela já foi, mas ela começa a conquistar quem ela quer ser. Nem toda mulher tem a oportunidade de fazer isso de forma consciente. Inclusive, existe uma agenda do capitalismo para que a mulher tenha 6 meses com a criança e retorne à sua vida comercial, à sua vida profissional, à sua carreira, para que ela não se afaste tanto da carreira. E aquela mãe que acabou de nascer junto com a criança também pode se perder nesse processo. E a criança tem essa capacidade gigante de ativar a mãe na mulher, de fazer a mãe vir para o mundo, porque no momento que nasce a criança, nasce uma mãe. Nem todas as mulheres conseguem ouvir o chamado, mas o nascimento aconteceu. E para que um nascimento aconteça, a morte vem. Então, o puerpério é o processo de lidar com o luto também de quem você já foi, com a morte, com a vida, morte e vida. Tanto que a mulher sangra 30 dias depois que a criança nasce. Não todas, não é uma regra, mas a maioria das mulheres tem um período de sangramento longo pós o parto, que eu entendo como uma oferenda para a terra, um sinal de gratidão pela vida que chegou até aqui. Então, a primeira pessoa que oferendou a terra para agradecer pela sua vida foi a sua mamãe. E como é que você registrou sobre o ser mãe, o ser maternante? Quais são os seus registros e quem são essas mulheres ou até homens que ocuparam o lugar ser mãe? Porque ser mãe, para além dessa mulher que te trouxe ao mundo, também é um arquétipo que precisa ser desenvolvido dentro da nossa psique. E eu tô trazendo todos esses elementos para a gente ir entendendo que entre luz e sombra, a nossa mãe é só uma mulher. Que entre erros e acertos, que entre tentativas, medos, ela deu o seu melhor. E depois que eu me tornei mãe, muitas frases que minha mãe dizia, que eu achava um absurdo, eu falava, como que ela fala isso pra filha dela? Passaram a me fazer sentido. Porque de fato, há uma romantização do ser mãe. A gente espera que a nossa mãe cumpra com o protocolo mãe, faça tudo, nos proteja, esteja ali. E essa mulher, para além de mãe, também ocupa vários outros papéis e está atravessando várias navegações profundas no seu interior. Porque assim que uma criança nasce, quando o recém-nascido chega no mundo, ele é a materialização da sombra dessa mulher. Dei spoiler, mas já estava logo aqui. Esse vulcão, que é de onde saem as obsidianas, que nós teremos a oportunidade de falar no Portal do Leste, é o quê? É a representação daquele conteúdo que está embaixo da Terra e vem à tona e recebe a luz do Sol. É o que está debaixo da nossa consciência, lá no nosso inconsciente. Imagina uma criança que se desenvolveu nas águas e no escuro de uma mulher. O que que ela vem trazer ao mundo? A sua beleza, a sua missão de vida, mas para aquela mulher, para aquela relação, você vai ser o representante da sombra, do interior daquela mulher. A sombra nem sempre coincide com o ruim. Muitas vezes, partes boas estão guardadas na sombra, mas exige de qualquer maneira uma coragem e uma disponibilidade para que a gente navegue nesse interior, nesse profundo, nesse desconhecido.
E é muito desafiante quando nos dizem honrar pai e mãe. Pronto, uma regra moral e você precisa obedecer aquilo. Como eu faço para honrar se eu não tô conseguindo honrar? Ou então, perdoa. A pessoa vira para você, sei lá, fala: ai, poxa, minha mãe tá tão difícil, né? Perdoa, é sua mãe. Beleza, vou apertar um botão aqui para perdoar. Não é assim que acontece. Nós precisamos compreender o que é que aconteceu. O perdão profundo vem através do entendimento, de uma compreensão profunda. Quando a gente encontra no nosso algoz também uma vítima e percebendo que, para além de vítima, algoz e salvador, nós somos a manifestação do que nós queremos ser no mundo e que a gente pode frear uma história que está vindo gerações em gerações. Nós podemos ser aquele que bate no peito e fala: para em mim, toda história de violência, chega, acaba aqui. Então, a investigação sobre a vida dessa mulher é muito importante para que a gente consiga soltar de forma legítima, sem uma regra moral, sem uma imposição, mas do seu coração, para que você possa olhar para ela com uma empatia tão grande que te faça perceber que essa dor que ela te mostra é só muitas vezes um pedido de ajuda ou uma demonstração de vulnerabilidade não verbal e que assim nós podemos alcançar a ideia que existe uma mãe construída internamente dentro daquele arquétipo mãe e uma mãe material que tem uma vida, que não fez curso para ser mãe. Por quê? Nossa sociedade prepara as pessoas para toda a parte material. Então, olha, a criança vai nascer, você vai entrar em trabalho de parto. Quando prepara bem, explica que tem o expulsivo, que tem um processo para amamentar, que pode doer os mamilos, mas ninguém senta ali com essa mulher e diz: olha, meu bem, você vai entrar em contato com conteúdos muito profundos, você vai ter um encontro sólido com a sua própria sombra, em circunstâncias diversas, vai vir à tona o que a sua mãe fazia com você quando você era recém-nascida, porque vem os nossos registros vão sendo ativados. Então, por exemplo, a Ari está agora com 6 anos. Eu estou agora lidando com a Taizinha de 6 anos. Quando uma mulher põe no mundo uma criança e essa criança tem 10 dias, ela vai entrar em contato com aquela criança que ela foi com 10 dias, com um mês, com 6 meses, com um ano. E nem todo mundo está preparado para entrar em contato com esse conteúdo. Porque, embora a criança tenha um corpinho menor, elas têm aspectos intuitivos, emocionais, perceptivos e até telepáticos muito bem desenvolvidos. Embora a criança não consiga cognizar tanto, fazer registros tão claros, esses registros vão ficando no corpo e não na mente. Queridos amigos, queridas amigas, vamos com medo. Com medo mesmo. Não vou dizer aqui pra você não tenha medo, porque o medo ele faz parte, não existe condições perfeitas. Eu acho tão engraçado quando a pessoa me diz: "Olha, eu ainda tô com medo, por isso que eu não vou na ayahuasca". Pô, então você nunca vai. Eu sinto medo todo mês quando eu vou tomar medicina. Friozinho na barriga faz parte, mas quando a gente atravessa a montanha do medo, quando a gente atravessa a porta do medo, a gente encontra coisas maravilhosas. Dizem que as melhores coisas estão depois da montanha do medo. Então, bora que vamos, com esse friozinho na barriga mesmo, fazer essa travessia que nós nos disponibilizamos a fazer. Dá medo tatear no escuro. E o que que é o oeste? O que que é esse feminino? Por que a cor do oeste é preta? Porque é sem o sentido da visão. A visão é lá no leste, no masculino, no sol que ilumina. Aqui, o nosso poder é o tato. E a gente vai encostando, sentindo, para saber o que é que está chegando, o que nós estamos tendo contato. No retiro de busca de visão, retiro de terra-lua, quando as pessoas ficam na montanha, elas sobem a montanha para fazer a sua busca, que dizem que é implorar pela visão, porque nós ficamos 4 dias e 4 noites no meio da mata, sem água, sem comida, com os tabacos, com a intenção muito clara para buscar uma visão. Lá para as 7 horas da noite, quando o sol, 6, 7, depende de se é horário de verão, enfim, quando o sol já foi embora e a lua ainda não chegou, ou se é uma lua negra, é um escuro, um breu, sem vela, sem lanterna, sem celular, sem nada.
Para você achar qualquer coisa, você precisa tatear no escuro. E pode ter aranha, pode ter formiga. E por isso que eu digo, o medo faz parte. E às 6 horas é a hora do quê? Do Portal do Oeste. Então nós estamos tateando no escuro. Parece que apagaram a luz do quarto e nós estamos ali em contato com um monte de coisa. Eu já fiz essa navegação, então eu posso dizer com muita amorosidade assim: vamos junto, vamos com calma. Conforme a gente vai entrando em contato com esses elementos, com essa parte da jornada, algumas resistências podem aparecer por conta do medo, por conta da preguiça de entrar em contato com tudo isso. Dá trabalho se conhecer, gente, é uma trabalheira. Mas vale a pena. Nós vamos conquistando mais recursos para lidar com aquilo. E quando a gente se vê, a vida se renovou, tá fresca de novo. Então as folhinhas vão caindo, a gente vai se dando conta, tendo insights. O importante é não deixar a resistência vencer, não deixar o medo vencer, porque quando eles são grandes, nos traz frustração. A gente senta ali, paralisa, aí vê, poxa, podia estar ali fazendo, não consegui fazer. É aquela pessoa que começa só a reclamar, só reclamar, só reclamar e entra em contato com a vítima, muitas vezes se identifica com a vítima e não consegue sair dali. Então, mesmo que lento, mesmo que com a tartaruga, vem se movimentando, vem caminhando e entrando em contato com esse universo. Pode ser que bem na hora de você assistir o próximo slide aparece alguém e fala: ai, preciso da sua ajuda. Ai, meu Deus, aí o carro quebrou de fulano. É assim. A resistência, ela arruma até aliados externos. Tudo acontece. Então, vai indo esse conteúdo que vai chegar agora no nosso, nessa altura da roda. Não é tão facinho, mas eu tenho certeza que vocês dão conta. Aquilo que você nega te domina. Aquilo que você aceita te transforma. Jung, o pai da psique com a espiritualidade. Então, quando a gente olha de frente, a gente consegue entender com o que nós estamos lidando. Quando a gente coloca diante da mesa assim, dá para montar um mapa. Quando a vassaliça volta da floresta com a tocha acesa, com a caveira acesa, a caveira não precisa sair correndo atrás da madrasta e das filhas. Ela simplesmente olha. E no que ela olha, aquele trio perverso é reduzido a cinzas. Para quem não conhece ainda a história da vassalice, eu vou contar, tá bom? Mas o que eu quero te dizer, apenas só perceber, tomar nota no seu caderno é o suficiente para que um padrão vá se esvanecendo, se diluindo, se decantando. Chegamos na braba. Pode ser que você já faça terapia, pode ser que você nunca tenha feito terapia, pode ser que você conheça sobre as sombras, sobre os conceitos, pode ser que você não conheça nada. O importante aqui é trazer para a realidade, trazer para a vida, aplicar na vida, independente de que passo você esteja, sempre tem uma portinha a mais para abrir, sempre tem algo para olhar, que a gente possa fazer essa jornada de forma prazerosa. Quando a gente subia para a montanha, para um lugar mais desafiante, as mulheres que ficavam na assistência nos diziam: desfrute. E tem uma chave, um mistério nesse desejo. Por quê? Por mais que você esteja ali passando por um super desafio, passando por uma transformação, um rito de passagem, você pode desfrutar. Você pode estar numa floresta escura à noite, você pode desfrutar. Então, que a gente possa desfrutar dessas descobertas. Sombra é tudo que a pessoa não consegue reconhecer em si mesma. Então, por que que tem aquela frase famosa, bateu, doeu, pega o que é seu? Porque às vezes a pessoa é super egoísta. Aí ela vai ver o outro e fala, nossa, puta, que menina egoísta. E não consegue se ver egoísta. E aí começa a incomodar. O egoísmo começa a constelar. Ele aparece em todo canto. Se a pessoa usou obsidiana, então, todas as pessoas que chegarem na vida dessa pessoa vai ser egoísta. Para mostrar para ela o egoísmo que existe nela mesma. Nós estamos numa sala de espelhos, ainda mais quando a gente começa a ativar a inteligência da vida, a impulsionar a inteligência da vida, porque a vida já é inteligente por si só. Mas quando a gente começa a tomar medicina, a mudar um pouquinho o nosso campo, chá revelação todo dia. Cada coisinha que aparece é um insight e um tapa. E você vai se descobrindo nesse lugar. Então, todos nós temos partes desconhecidas da nossa psique e do mundo espiritual.
E esse termo foi muito difundido por Jung, embora tenha começado lá com Freud. Jung aprendeu bastante com Freud, foi um mestre dele, até que ele conseguiu transcender, trazer o mundo dos símbolos, trazer a espiritualidade para junto da psique. Então, o Freud dizia mais sobre o inconsciente, sobre os traumas, sobre as neuroses, e Jung começou a linkar os traumas, as neuroses com esse mundo invisível que transcende a mente, transcende o que está aqui dentro, que é esse campo, esse inconsciente coletivo, HD da humanidade. A professora Laura Gutman, que é uma psicóloga argentina, junguiana, na verdade ela seguiu Jung até certo ponto, também transcendeu, ela está viva e a gente vai falar bastante dela aqui. Na verdade, eu vou trazer muitas citações porque o estudo dela é maravilhoso para um reconhecimento da nossa essência feminina profunda. Feminina enquanto polaridade presente em todos os seres e todos os gêneros. Ela nos diz que a sombra é desenvolvida logo na primeira infância, porque a criança naturalmente vai se identificando com coisas bondosas, generosas e vai negando aquilo que é mal, que é ruim. E dessa maneira vai se construindo a nossa luz e a nossa sombra simultaneamente. Ela diz que ingressar nos territórios dolorosos esquecidos da consciência e confrontar esses fatos ocorridos durante a nossa infância, sabendo que agora é o adulto que está na linha de frente, nós vamos desenvolvendo os recursos que nos permite sair do lugar da criança. Eu vejo como se a nossa criança estivesse esperando a gente ali sentadinha no sofá da nossa primeira casa, a casa que a gente morou na nossa primeira infância, esperando pela nossa chegada. Então é o momento que a gente vai ali pegar a nossa criança no colo e falar: o que, que você está precisando? Vem aqui que eu vou te dar. E ela destaca isso nos livros, dizendo que nós temos os recursos suficientes e que nada de muito ruim pode nos acontecer de novo. Pelo menos nada pior do que já nos aconteceu. O maior temor costuma ser o de voltar a sofrer. Todo mundo que eu falo de, meu, vai lá ver a sua criança. Ah, não, já foi tão difícil, chega, já passou. Mas na verdade a gente fica no repeat. O padrão vai se repetindo até que a gente perceba que ele está operando na nossa vida. E ela continua dizendo exatamente isso. No entanto, é preciso saber que sofremos constantemente por conta da sombra. Levar as vivências pessoais para a luz não nos garante deixar de sentir dor, mas pelo menos sabemos de que se trata essa dor. Porque repudiar a outra metade das possibilidades não faz ela desaparecer simplesmente, apenas nega a consciência. A doença, segundo a Laura Gutman, é sempre uma parte da sombra que se introduz no corpo. Ela diz que é como se fosse um diálogo da pessoa com ela mesma, indicando o que está faltando, o que foi que ela rejeitou, o que ela esqueceu, o que ela desprezou. O autor Roberto Bly dizia que passamos os primeiros 20 anos de nossa vida enchendo a nossa mochila, com vários registros, várias histórias, várias bagagens, com todo tipo de vivência e experiência. E depois a gente passa o resto da vida todinha tentando esvaziar essa mochila. Então, se a gente se recusa a esvaziar essa mochila, ela vai ficando cada vez mais pesada. E aí, cada tentativa de abrir vai ficando mais perigoso. A Laura Gutman diz de outra maneira, essa mesma coisa. Não tem alternativa no encontro consigo mesmo. Ou questionaremos com sinceridade nossos aspectos mais ocultos, sofridos ou dolorosos, ou então esses aspectos procurarão se infiltrar nos momentos menos oportunos de nossa existência. E aí a gente chega nos nossos traumas, nos lugares onde nos doem, nas nossas feridas, nas nossas lesões, que por muitas vezes estão ali tampadas por anos e que já tá com uma pele machucada, escondidinho e abafado, a gente não consegue limpar, ventilar, passar um remédio enquanto a gente não tira para olhar. E aqui a gente chega nos nossos traumas, nas nossas feridas, nas nossas dores. O trauma é aquele lugar onde houve uma cisão, onde houve um rompimento. E o evento do trauma, ele pode até ser encontrado por entender que existiu um eu antes do trauma e um eu depois.
E essa ferida é como uma ferida física. Ela tá ali na nossa pele. Algumas estão cobertas, abafadas, sem respiro, sem remédio, sem medicamento. A gente até pode fingir que ela não existe, deixar ali. Mas aí começa a se espalhar, começa a doer, às vezes fica com um cheiro que não é muito bom. E quando a gente levanta a manga para ver o que aconteceu, lava com água oxigenada, metiolate, quem é da época do metiolate? Arde. Mas depois começa o processo de regeneração daquela pele. Imediatamente. Assim que limpar, começa a regenerar. E a mesma coisa, quando a gente mexe, dá aquela ardida, mas começa um processo de cura. E esse machucado pode estar ali na pele há muito tempo, mais tempo do que a nossa própria pele existe na Terra. Por quê? O trauma é intergeracional, ou seja, passa de uma geração para outra. Esse estudo é super recente, vários autores estão levantando essa tese e eu acredito que ela fortaleça o movimento da nova era, de todas as buscas que nós estamos fazendo e todos os recursos que estão sendo disponibilizados agora na era de Aquário, para que a gente consiga dar esse passo de transformação na nossa transição pessoal e na transição planetária, que as ideias estão ali, no plano das ideias, no HD da humanidade, para que a gente acesse, traga, realize, concretize, cure. Pode não ser tão fácil, existe alguns degraus para serem subidos, para serem conquistados, mas é possível. Um dos estudos que defende a tese de que o trauma é intergeracional foi feito com ratos, para que esses ratos fossem condicionados a sentir medo de determinados cheiros. E não só esses ratos sentiram medo, como os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. 4 gerações. Uma outra autora que defende a herança emocional, que nada mais é do que o trauma intergeracional com outro nome, é a doutora Galit Atlas. E ela traz nesse livro várias histórias que eu tive a oportunidade de ler, contando como pessoas que são netas de pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial e várias experiências de vida dos nossos ancestrais que influenciam nas nossas decisões do agora. O trauma não é só o que nos aconteceu, na verdade, ele não é o que nos aconteceu, é a maneira com a qual nós interpretamos esse acontecimento. Como que esse corpo registrou o acontecimento e como que eu fui alimentando isso ao longo da minha vida. Segundo o professor Gabor Mate, que é outro queridíssimo estudioso do trauma, ele fez um super trabalho em Vancouver. Inclusive, tem um documentário muito legal dele, acho que é pago, tipo, US$ 5, e você pode entrar no site e fica 30 dias disponível para você assistir o documentário. Ele fez um super estudo com pessoas que utilizavam drogas, pessoas com algumas adicções químicas e a correlação disso com os traumas. E ele conta que enquanto criança nós temos algumas necessidades básicas. Primeira, vínculo. Estar perto de outras pessoas para sermos cuidados. Porque o mamífero humano é o mais vulnerável de todos. A gente nasce completamente dependente. Não tem como se alimentar, não tem como caminhar, não tem como fazer nada sem a presença de um adulto, de um tutor. E esse vínculo é tão importante que o corpo da mulher produz os hormônios da paixão, do amor. Sabe quando a gente olha um bebê e acha fofo, quer pegar no colo? Nosso corpo foi feito para isso. Os hormônios são produzidos justamente para que a gente não deixe esse bebê desamparado. Porque existe ainda uma fase que chama estero-útero. Então a criança nasce mais ou menos com 9 meses de vida e ela tem mais 3 meses, que é a fase de estero-útero, que é um momento que ela precisa do corpo da mãe. Ela ainda está acabando de se desenvolver e normalmente as mulheres indígenas usam aquele sling, que não chama sling com certeza, mas eu não sei o nome dentro das tradições, para que a criança sinta o coração da mãe, o calor da pele, escute a voz, sinta o balançar da respiração, a pressão dos pulmões da mãe contra o corpinho dela.
Isso tudo promove segurança para aquele corpo. E olha só como as tradições nativas sustentaram os conhecimentos que passaram de geração por geração e, dentro da sua intuição, sem esses livros, sem nada, fizeram o seu melhor de acordo com a natureza, promovendo um conforto entre a mãe e a criança, seguindo a lei natural da vida, porque a mãe sente vontade de estar com a criança quando ela está conectada com ela mesma. Segunda necessidade da criança é autenticidade, ela estar conectada com as necessidades dela, com os instintos, com as emoções, com aquilo que vem da víscera. E essa autenticidade é como se fosse a bússola da criança, que embora ela não seja tão racional, é a bússola vai guiando o que ela quer fazer, o que ela não quer, quem ela quer estar perto, quem ela não quer, quem ela quer cumprimentar, quem ela não quer cumprimentar. E o que acontece, essas duas necessidades se chocam na infância. Por quê? Entre ter o afeto, ter os cuidados, ter o vínculo e ter a sua autenticidade, a primeira coisa que a criança abre mão é a autenticidade. Porque ela não sobreviveria sem esse vínculo, sem os cuidados. Então, pouco a pouco, a criança vai largando a autenticidade dela, as vontades dela, o instinto dela, para atender às necessidades do adulto tutor. E segundo o Gabor Mate, essa é a primeira cisão. Esse é o primeiro trauma, a separação do eu autêntico da criança. E gera perda da conexão com o eu verdadeiro, com a essência. E que existe, portanto, ramificações espirituais desse trauma. E o caminho de volta pode ser longo, porque é uma reconstrução, é um recordar daquilo que você gostava de fazer e uma autorização interna de que, olha, agora você pode. Eu vim aqui te dar essa autorização. Então a jornada do Oeste começa com o caminho de volta. Tudo aquilo que você caminhou para longe de você, agora é tempo de caminhar de volta, para pertinho de si. E ao chegar, a primeira coisa que a nossa criança quer ouvir é: pode ser você. Eu quero te conhecer, quero te ver dançar, quero te ver cantar, eu te autorizo. Agora você tem a mim. Eu posso estar ao seu lado e as suas necessidades serão atendidas. Às vezes essa criança brinca de esconde-esconde. A gente não consegue tanta chata, tanta clareza quando é a criança, quando é o adulto. Falando de forma prática. Quando você era criança e falaram assim: olha, não põe o dedo no nariz, isso é feio. Sombra. Ai, que bonitinha, ela obedece a mamãe. Luz. Olha, não responde assim, isso é muito feio de fazer. Sombra. Ai, que bonitinha, comeu tudo que estava no prato. Luz. A gente vai dicotomizando tudo, separando entre bom, ruim, certo, errado. Algumas coisas foram parar na caixinha do errado, mas que vão ser muito importantes para a sua integridade, para trazer o seu eu inteiro ao mundo. E para que a gente consiga encontrar tudo isso que foi meio que bagunçado ali, nós começamos a tomar nota, anotar as narrativas, todas as narrativas que aparecem na sua cabeça. Sabe essas vozes que ficam falando durante o dia? Vai ter a voz chata, que é a voz que fala assim: "Ah, não, não quero fazer nada novo. Não, não vem com dança, pelo amor de Deus. Você já não tem tempo, não dá, dança não dá, muito difícil." Tem a voz rebelde. Foda-se que os outros pensam, faz o que você quiser. E, enfim, tem inúmeras vozes. Agora eu poderia até divertir vocês, porque eu dei nome para as minhas vozes. Tem a Kim, tem várias vozes. É bom dar nome. E aí você vai entendendo quais vozes falam mais, quais vozes falam menos, quais vozes trazem narrativas antigas. Então, assim, eu tinha narrativas até pouco da minha avó. Minha avó era super católica, ela tinha uma frase que era: minha tão grande culpa. Olha isso. Eu comecei minha libertação, minha tão grande liberdade. E é isso, vocês vão encontrando os decretos, as frases, aquilo que vem já de que ecoa há várias gerações, de um passado distante e que talvez você nem saiba onde começou. Você agradece.
essa frase pode ter sido muito importante para a evolução do seu sistema, para a sobrevivência, mas nós agora não precisamos apenas sobreviver, nós podemos viver bem. Inclusive esse discurso de apanhei a vida inteira e tô aqui, tô viva. Tá viva, mas tá legal? Tá legal a cabeça, o corpo tá legal, se relaciona bem com as pessoas, a sensação quando você tá sozinha de você com você mesma é boa. Porque mais do que sobreviver, nós precisamos viver desfrutando. Então aqui eu dei algumas dicas de quais vozes podem estar aí falando, para vocês irem percebendo. Ah, poxa, apoiadora, acolhedora, a mãe boa demais, a mãe boa demais é terrível. É aquela de quer dormir mais um pouquinho? Dorme, filhinho, você merece. Quer um docinho? Toma. Quer uma balinha? Toma. Não quer ir hoje pro curso? Não precisa ir, dorme, volta a dormir. Essa mãe boa demais é colocando a gente num lugar tão confortável que é difícil de sair. Ao passo que a mãe severa também é terrível. É aquela mãe que não deixa você fazer nada meio errado, não deixa imperfeições. E o perfeito não existe. Feito é melhor do que perfeito. É aquela que vai reclamar de tudo. E isso vai virando procrastinação. Porque quando a gente é muito rígido com nós mesmos, nós até procrastinamos fazer. É melhor nem fazer do que fazer errado. O pai rígido é aquele que não deixa você ir pra canto nenhum sem ele. Então, tabaquinho, quem tá ali, ó, com tabaco, tragando esse grande avô. Já vai conversando com esse hábito, vê se é assim mesmo que você quer se relacionar com o avô tabaco. Ou até mesmo o rapé, porque o rapé é feito de tabaco. O pai rígido não deixa ninguém sair sozinha, ele manda e desmanda em tudo. A sabotadora é que não começa nenhum projeto novo, cria empecilhos em todo lugar. Não vai percebendo, pode ter mais, pode ter menos, mas essas vozes são importantes de serem descobertas. Porque senão a gente vai se confundindo, a gente vai achando que nós somos todas essas vozes. E agora, olha como é bom ser livre. Nós podemos escolher quais vozes nós queremos manifestar, nós queremos dar microfone na mão delas, e quais vozes a gente pode abaixar o volume, quais vozes a gente pode ir silenciando aos poucos, com muito respeito, mas abafando aquele som que está prejudicando, como se fosse um ruído branco. Bem, criança ferida. Tudo isso que a gente está falando é sobre a nossa criança, sobre as marcas que ficaram ali na nossa infância. Autenticidade e afeto, contei para vocês já sobre essa dualidade, sobre essa disputa entre ser autêntico e receber afeto, receber vínculo. A professora Laura Gutman diz: crianças reagem com violência quando não são consideradas em sua totalidade. Esse é um resumo do resumo do resumo. Para quem quiser aprofundar nesse estudo da professora Laura Gutman, eu indico começar pelo livro O Poder do Discurso Materno, onde ela destrincha a influência do discurso da figura maternante na nossa construção de vida, de visão de mundo. Vou dar um exemplo rápido só para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, uma mulher foi buscá-la depois de parir porque ela estava num relacionamento meio abusivo, ela não conseguia entender porque ela se sentia tão abandonada e tão triste no relacionamento que era tão bom e saudável. E aí, depois de muita investigação, muita escavação, ela descobriu que essa mulher, quando criança, era a irmã mais velha de dois irmãos e ela cuidava dos irmãos para a mãe enquanto a mãe trabalhava. A mãe a chamava de responsável e compreensiva, e ela passou a vida inteira reproduzindo que ela era responsável e compreensiva. E ela foi pro relacionamento dela com esse mesmo modelo de relação, responsável e compreensiva, quando na verdade ela estava se sentindo negligenciada e abandonada. Quando ela pôde nomear e perceber a realidade que ela estava inserida, o padrão que estava se repetindo na vida dela, ela conseguiu finalmente legitimar o que ela sentia e aceitar a sua autenticidade, a sua totalidade. Dar passagem para essas emoções. E é isso que a autora nos convida, a ir percebendo o que a gente sente e dando os nomes certos. Uma outra autora maravilhosa, que é Alice Miller, que na verdade foi o exemplo que eu usei do caderninho de vocês, é esse livro aqui. E ela diz que o corpo procura toda a vida o afeto que não recebeu na infância. Se vocês perceberem, um autor vai complementando o outro, né? Ela complementa então um pouco do que o Gabor Mate disse. E meu sonho é fazer um ritual com essa galera toda, imagina. E ela continua nos dizendo que a moral pode até nos prescrever o que não estamos autorizados a fazer,
mas, obviamente, não o que devemos sentir. Por isso, a imagem de Moisés aqui, que vocês devem ter pensado, o que que Moisés tem a ver com a minha criança ferida? Poxa, o cara foi abandonado, tudo bem que tinha todo um contexto, mas ele foi colocado dentro de um Moisés, daquele bercinho que tem até o nome dele. Foi mandado por um rio e ele escreveu o quarto mandamento: honrai pai e mãe. E aí, o que que ela traz nesse livro? Ah, uma ideia maravilhosa, vale a pena a leitura completa, mas um resumão é que a gente vai se colocando, se moldando. E hoje tem a constelação familiar sistêmica que diz a mesma coisa, com uma imposição muito forte. E que, por muitas vezes, essa moral pode nos afastar da nossa autenticidade. Porque, segundo ela, quando a pessoa se coloca diante dessas regras morais tão fortes e pensa, sei lá, poxa, meu pai errou comigo. Ai, não tô honrando meu pai. Poxa, não gostei disso que minha mãe fez. Ai, meu Deus, isso não é uma honra. Aqui a gente não tá falando assim que você vai chegar, falar, ah, você me bateu, então toma. Não é isso. Não é criar uma rebeldia contra sua mãe, contra o seu pai. Inclusive, eu acredito que para aquela época, esses mandamentos eram muito importantes para respeitar os idosos, respeitar os mais velhos, conseguir ofertar esse cuidado de volta, independente do que essa pessoa te ofereceu, para cessar a guerra, para parar de matar, parar de machucar um ao outro. Mas agora, trazendo para o nosso contexto contemporâneo, tudo que tem nos acontecido, enquanto a gente não legitimar a história desse corpo, o corpo vai continuar atraindo esse mesmo padrão, vai continuar reverberando essa informação e recebendo de volta. Por isso que o convite é para além de honrar pai e mãe, esse respeito continua, esse respeito existe, mas poder nomear o que esses seres nos trouxeram de experiência na matéria que pode ter nos prejudicado em algum lugar do desenvolvimento. E que no final, espiritualmente, a gente vai entendendo que espíritos se atraem, que a gente passou pelas experiências que nós precisávamos passar e tudo mais. Mas que uma criança de um mês deixada num Moisés não vai entender isso. Vai lá falar para uma criança de 5 anos: olha, o seu pai tá trabalhando muito porque ele precisa te dar comida. Ele fala: tá bom, quero meu pai. Assim, trabalhem com criança. É a melhor maravilha para você entender como é que a sua criança lidaria com as coisas. Ela não vai cognizar. Então, inclusive para você, se você tem esse discurso pronto de eu entendo, a minha mãe e meu pai, eles foram ausentes porque eles estavam cuidando do meu irmão doente, que foi o meu caso. Não, sua criança não tem esse discurso. Sua criança tem, a minha mãe e meu pai não estão aqui, cadê minha mãe e meu pai? E a criança fica com um disco riscado. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Quero minha mãe, preciso da minha mãe, quero meu pai. Então é permitir que a sua criança diga isso. Falar, você me fez falta. Tô sentindo falta da minha mãe. Me sinto abandonada pelo meu pai. Então, nomear isso tudo nos ajuda a criar caminhos de encontro com o nosso eu autêntico. Ao nomear com as palavras certas, nós vamos trazendo a lucidez e o discernimento e aproximando a palavra da ação. Isso é o caminho da verdade. Quando a gente pode dizer a capinha do meu celular é roxa, e aí você chega, a capinha é roxa. Quando eu digo eu vou amanhã cedo levar ela para escola, e eu vou levar ela amanhã cedo para escola. Então toda vez que eu tô dizendo, eu tô cumprindo. Quando eu digo, a tendência do universo é fazer o quê? Me atender. Quando eu vou dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o que que vai me acontecer? O pão vai chegar. A feitura de magia nada mais é do que isso, ter poder no seu Vishuddha. Então aqui nós vamos trazendo essa aproximação da ação e da palavra, trazendo a lucidez para o nosso campo e permitindo que o corpo manifeste a sua verdade. Porque o corpo é guardião da verdade, independente das leis morais, independente das histórias que nós adotamos como verdade. O corpo vai contar o que ele viveu, da forma que ele viveu. Se ele registrou um tapa no braço direito e você viu esse tapa como como merecido, como uma correção, o corpo sentiu o tapa. Ponto. Ele foi invadido, ele sofreu um abuso físico. Apanhar é um abuso físico, independente do grau, do nível. É uma invasão no corpo de uma pessoa. Furar a orelha de uma criança é um
uma invasão. Você não tem nem autorização da criança, o consentimento dela e perfura um órgão dela. A forma como você interpretou tudo isso, com certeza vai fazer toda a diferença. Mas a gente não pode naturalizar algumas coisas que a nossa sociedade naturalizou, porque isso pode custar a nossa verdade. Então, o caminho aqui é perguntar para o seu corpo: quais são os registros que estão aqui? O que você quer me revelar? O pertencimento, muitas vezes a gente se vende por pertencimento, pessoas que ficam 10, 20 anos em religiões que oferecem para elas o que? Pertencimento, mas junto de violência, agressões, só que aquele ambiente é familiar, porque foi o que ela viveu na infância. Então, entender que o pertencimento não pode ter o custo da sua autenticidade. E ao nomear com as palavras certas, ao trazer a verdade do seu corpo, é como se você dissesse: eu ocupo meu lugar no mundo com tudo aquilo que eu sou. Uma permissão. E o William Blake diz: quando você me nomeia, você me limita. Nomear é limitar, é dar uma fronteira e também fazer com que algo exista. Quando eu nomeio algo, ele passa a existir. E às vezes aquela ansiedade do corpo por te mostrar uma verdade se acalma, porque você conseguiu acessar a informação. Ai, mas eu me sinto péssima porque a minha mãe disse que estava me educando e eu a vejo como rígida. Lupas, é possível existir duas narrativas, três narrativas, 10 narrativas sobre uma mesma situação. Então, o que eu percebi, por exemplo, como abandono, a minha irmã pode ter percebido como traição. Tudo isso depende da lupa que nós estamos usando. E essa lupa vem não da nossa infância. A forma como a gente enxerga as nossas feridas são os registros que já estão nesse espírito. E esse espírito possui uma história antes de ser a Thaís. O que foi que aconteceu lá atrás e o que eu precisei resgatar na minha infância para olhar de frente. As coisas como são, na verdade, são as coisas como eu vejo. A forma como o nosso olhar foi construído e organizado. Quando crianças, as palavras ditas por alguém organizaram nossa psique ou confundiram. Porque a professora Laura Gutman diz que a loucura é quando a descrição é muito distante da realidade. Isso traz um distanciamento do nosso eu, da nossa essência, que a gente acessa estados de loucura. Esse daqui é meu outro livro, que foi um livro de cabeceira de cama, gente. Realmente, quando a criança nasce, a sua sombra vem à tona com tudo. Eu desbravei todos esses conhecimentos durante meu puerpério, porque eu não conseguia entender todas aquelas sensações que estavam acontecendo. Um momento você tá com uma criança, e aí, um pouco depois, todos os cordões que estavam conectando você a essa criança são desligados, a criança já está no seu colo, ela demanda do seu corpo para sobreviver. Então, o processo de maternar realmente nos traz lugares muito profundos da existência. E aí eu fui descobrindo esse lance da lupa, que cada criança absorve a realidade de uma determinada maneira por conta dos seus registros antigos, que começaram antes desse corpo, e aqui a gente entra um pouco em contato com a crença de que há reencarnação. Inclusive, a Alice Bourbeau, que é a autora desse livro, não é, sei se é assim que fala também o nome dela, ela diz que existe essa tese mesmo, que ela acredita que cada espírito tem um histórico pregresso. Então, por exemplo, o meu pai saiu com outra mulher, traiu minha mãe. Aí eu posso entender isso como abandono. A minha irmã pode entender isso como traição. Uma outra irmã pode entender isso como injustiça. Um outro filho pode entender isso como humilhação. Então, a situação pode ser a mesma, mas a forma como nós enxergamos tem uma chave para o nosso desenvolvimento. Tem algo que nós precisamos entrar em contato. E muitas vezes, sem querer romantizar, mas a pessoa que nos traz a ferida, ela se colocou a serviço do nosso sistema para nos revelar quais são as dores da nossa alma. Porque a gente está aqui com um campo, e esse campo está emanando informações a todo momento e recebendo informações do meio. E as situações que vão acontecendo na nossa vida são completamente sincrônicas com o nosso projeto evolutivo.
Isso nos dá um bálsamo para a alma, às vezes dá uma rebeldia, faz parte, mas que a gente possa entender que nós não estamos aqui de passagem, que esse corpo está experienciando um monte de história, um monte de fato, um monte de situação para que ele adquira mais maturidade, para que ele adquira mais habilidade, mais virtude. Então, não vou aprofundar muito. Aqui eu trouxe a tabela com um resumaço. As pessoas que sentiram a ferida da rejeição tendem a usar a máscara do escapista, aquela pessoa que escapa toda hora. Conversa difícil, a pessoa sumiu. E a rejeição, ela é bem parecida com o abandono. O que que muda? A rejeição normalmente é quando você sentiu esse afastamento da pessoa, do seu pai, do seu genitor, pai ou mãe, do gênero oposto. Então, por exemplo, eu sou mulher. Eu senti esse afastamento do meu pai, aí é rejeição. Se eu senti da minha mãe, é abandono. E aí o abandono usa a máscara do quê? Do dependente, que precisa das pessoas para fazer as coisas, para realizar as atividades. Normalmente porque na infância essa fase da dependência não foi vivida completa. E aí o que, que a gente faz como bálsamo de cura? Acompanha a nossa criança nas dependências dela. Então a Trícia uma vez fez no retiro de ancestralidade uma bonequinha que era a representação da nossa criança. E a gente precisava levar essa bonequinha para todo canto. Vai comer, leva a boneca. Vai no banheiro, leva a boneca. Vai tomar banho, leva a boneca. Te vira. Cuida da sua criança. Se você esqueceu a criança, tem uma informação. Se você ficou com raiva da criança, tem uma informação. E aí imagina isso no ritual de ayahuasca. E aí a gente foi cuidando e maternando dessa criança. E, gente, a sensação do último dia foi maravilhosa. Então eu te convido a ir dando os bálsamos de cura para essa criança na terapia dos opostos. Na Ayurveda, eles trabalham muito com essa terapia dos opostos. Então, te falta frio? Coloca um pouco de frio. Te falta calor? Coloca um pouco de calor. Por exemplo, você é um corpo que não guarda o calor tanto, o seu fogo tá baixo, põe gengibre. O seu corpo tá precisando de algo frio, já tá muito quente, põe coentro. E a gente vai fazendo isso na nossa vida. A sua criança faltou companhia para ela. Quem que vai fazer companhia para a criança? É namorado? É namorada? É tio? É amiga? Mãe? Vai ligar para a mãe e falar assim: "Mãe, lembra que você não me deu atenção? Então agora eu preciso que você fique comigo aqui na minha casa me maternando para eu conseguir liberar meu trauma". Não, até porque nem dá para ligar mais para minha mãe, chorrindo. Então, gente, é o adulto que faz pela criança e não tem preço fazer isso por nós mesmos. O resultado é maravilhoso. A gente considera mestre alguém que caminhou um caminho, caminhou numa trilha, chegou num ponto bom e que fala: vem que eu banco, faz esse caminho que você chega. Praia do Sono, pode vir pela trilha tal que você vai chegar em 2 horas. Então eu tô dizendo para vocês, essa trilha eu fiz. Pode vir que é sucesso. Faça companhia para sua criança. Já transbordei isso para relações, para amigos. O momento que eu sentei com a Taizine e falei assim: olha aqui, tô com você agora, você não precisa de mais ninguém. Cara, foi uma sensação de eu estar comigo mesma. Eu lembro que eu tava fazendo um amaci e eu senti assim, escorrendo em mim. E a hora que eu me deitei na palha, eu senti a minha companhia. Então, vá decretando, vai se dando a mão. Quando você estiver caminhando na rua, dá a mão para sua menina, dá a mão para o seu menino. Vai abrindo espaço para essa conversa temporal, porque acontece. Magias acontecem nesse portal. Humilhação, criança que se sentiu muito humilhada, tende a ter a máscara masoquista. Máscara é a película com a qual a pessoa se apresenta ao mundo. Traição tende a desenvolver o controle, controlar o externo. Injustiça, pessoas muito rígidas. E, cara, depois que você lê esse livro, você começa a dar umas analisadas espontâneas, sem querer assim, nas pessoas. Fala, ah, não é que é mesmo? Olha só, danada. Adoro essas pessoas que foram investigando a psique e nos deixaram um caminho tão mastigadinho, tão aberto assim. Elas foram com a foice na mão mesmo.
encontrar os pedidos deslocados. Então, às vezes, a gente tá na nossa relação e tá exigindo coisas tão bobas do nosso parceiro, da nossa mãe, do nosso pai. Será que não é um pedido deslocado da sua criança pedindo atenção, pedindo amor, pedindo olhar? E o que que custa dizer, verbalizar? Estou precisando ser vista. Tudo bem, se a pessoa não for recepcionar essa informação bem, é melhor você não trazer a sua vulnerabilidade. Eu sou a favor de abrir a vulnerabilidade para quem está na arena da vida, assim como é descrito no livro A Coragem de Ser Imperfeita. Esqueci o nome da autora, Brené Brown. É maravilhosa, inclusive tem uma palestra dela no TED Talks. Mas muitas vezes, quando a gente tá ali com esse pedido de ai, quero ser vista, ai, quero ser cuidada. Ai, esses dias uma amiga minha falou assim: ai, eu quero um namorado que faça comida pra mim. O que que essa pessoa tá precisando? Fazer comida pra ela, de ser vista por ela, de estar ao lado dela. E os nossos pedidos eles vão deslocando para objetos, para as coisas que nos tornam menos vulneráveis. Então, é muito menos vulnerável eu dizer, ai, quero um copo d'água, do que eu dizer, ai, eu quero um pouco da sua atenção. Perceba, tome nota e leve para o sono. Cosmovisão Buitsi. Buitsi significa abrir o que está fechado. É uma tradição que vem do Gabão, um país da África, do continente africano, que consagra uma medicina que é uma raiz, que se chama iboga. Inclusive, essa medicina também é usada pelo povo pigmeu. Dentro da tradição Buit, nós somos convidados a perceber a nossa infância, a fazer essas anotações que eu estou convidando vocês a fazerem, para que nós encontremos as chaves e os mistérios contidos nas situações da infância. Porque do 0 aos 14 anos, a criança está manifestando na matéria todos aqueles registros do seu espírito. Então, eles acreditam que no período da primeira e segunda infância, a criança está atraindo para si as situações que ela deixou mal resolvida no passado, espiritualmente falando. E essas situações contêm chaves. Aqui eles fazem valer aquele bateu, doeu, pega que é teu. Nada arde à toa. Se reverbera, tem algo ali para ser olhado e ser curado. Porque se tá ardendo, tem algum raladinho. A gente vai ali passar o tardo metiolate, passar água oxigenada, passar uma pomadinha para que comece o processo de cura. Então, nós olhamos para todas essas situações com mais carinho a partir do momento que tem um entendimento que essas situações nos trazem grandes chaves e aprendizados e nos ajudam a desenvolver recursos para lidar com as situações da vida, esgotando as situações que precisam ser esgotadas. Então, podemos experimentar a unidade, porque essa planta que eles consagram é uma raiz cheia de ramo e ela é super famosa por justamente criar ramificações, tornar o seu cérebro ramificado, rizomático. As pessoas que fazem tratamento com ibogaína, que é diferente de iboga, ibogaína é um princípio da iboga isolado, que inclusive tem vários ciscos, a pessoa precisa fazer teste cardíaco e fazer uma grande investigação para fazer esse tratamento. Consegue promover uma cura nas conexões neurais viciadas, incluindo o vício de substâncias químicas. Então, pessoas que estavam viciadas em crack fizeram tratamento com ibogaína e conseguiram se libertar por conta dessas novas ramificações rizomas. Na Nova Zelândia, dizem que eles oferecem esse tratamento gratuito para a população que tem algum tipo de adicção. No Brasil, tem uma clínica em Minas Gerais que faz esse tratamento. Nós temos alguns conhecidos que já fizeram esse tratamento com ibogaína e tiveram suas vidas resgatadas, porque ser dependente de uma substância te tira a independência, te tira a liberdade. E na tradição Buit, a iboga é usada dentro de uma ritualística para o acesso à nossa unidade.
Então imagina, se ela faz isso com pessoas que têm algumas adicções, imagina o que ela não faz também com os nossos traumas, com as nossas conexões neurais viciadas. E aí também tem algo muito especial, que é a junção da nossa luz e da nossa sombra. Porque eles também acreditam que lá até os 14 anos nós estamos negando faces da nossa eu. Coisas que você não quer, como a gente falou, aqueles quadradinhos do certo e errado. Então, os quadradinhos do errado, as caixinhas do errado, a gente foi tirando, anulando da nossa vida. E a consagração da Iboga nos convida a juntar a nossa luz com a nossa sombra, integrar e permitir que tudo isso pertença e que assim possamos então acessar essa unidade, acessar a raiz que é a própria unidade. Eu diria que essa medicina é uma medicina muito forte para nossa criança interior. E para fechar esse bloco, eu quero contar para vocês a história dos filhos do rei Eochaid. Os nomes estão maravilhosos. É a história de um rei irlandês que conta que os filhos dele foram caçar e acabaram se perdendo na mata, na floresta, e eles estavam muito longe de tudo e de todos, com muita sede. E aí eles foram buscar por um copo d'água, por um pouquinho de água, porque essa sede já estava secando cada um deles. E aí foi o primeiro, chamava Fergus, e aí ele chegou até o poço e falou: "É aqui, não é?" E aí tinha uma mulher lá no poço. Essa mulher aí que eu pus na foto foi para tentar representar Chat GPT arrasando nas nossas aulas. E aí ela falou: é aqui. E aí ele perguntou: "Você que tá guardando o poço?" Ela respondeu que sim. E aí ele falou: "Permite que eu leve um copo d'água?" Ela falou: "Claro, mas terei de receber de ti um beijo na face." Te dou minha palavra que antes de te dar um beijo, possa eu morrer de sede. E o jovem partiu para o lugar onde estavam os outros irmãos dele e disse para eles que não conseguiu a água. E aí tinha os outros irmãos, Oliu, Brian e Fiatra. Espero que seja assim que fale. Que foram lá buscar água, um seguido do outro, um depois do outro, foram chegando até lá, mas também mesma coisa. Viram o poço, viram a velha, e ela falou a condição dela, eles negaram um beijo, nada resolvido. Por fim, chegou a vez do Neil, que chegou ao mesmo poço e falou: "Deixa-me tomar a água, mulher." Ela falou: "Por certo, e tu me darás um beijo." Ele respondeu: "Além do beijo, também te dou um abraço." Ele se inclinou para abraçá-la e beijá-la, e quando reparou, ela estava a mulher mais linda do mundo. No livro diz: semelhante à última neve a cair, espalhada em valas, era cada uma de suas partes, do seu topo da cabeça à sola dos pés, antebraços solícios e majestosos, dedos longos e delgados, pernas bem torneadas de cor agradável. Duas sandálias de belo bronze se interpunham entre os lisos e suaves pés e a terra. Havia sobre ela uma ampla manta de lã, puro carmesim, e, sobre suas vestes, um broche de prata branco. Tinha ela brancos dentes perolados, grandes olhos magnificentes, a boca rubra como a sorva. Que mulher, uma galáxia de encantos, disse o jovem rapaz. É de fato verdade. E quem és? Prosseguiu. Sou a regra real, respondeu ela. Daí ela fala para ele ir com os irmãos dele e levar água. E o nomeou rei. Disse que ele seria o rei e todos os filhos dele teriam um reino, o poder supremo. E o autor fala que é assim a regra real. Porque sem batalha, sem implacável conflito, sem acessar o feio, o não belo, não tem como ganhar. Não tem como vencer a batalha sem atravessar a batalha. Mas no final, aquele que ganha é rei de tudo, de atraente e mais belo. Então, espero que tenham gostado da navegação pelo portal da infância da mamãe.
e agora a gente vai entrar no caminho da verdade. Arro!